vai me encarar. Vida e Obra está no ar. Estamos no episódio 32, gente, último da temporada. Meu Deus do céu, nem parece. Mais ou menos, né? Bom, os convidados de hoje, eles são um casal que estão aí há um tempo já trabalhando com elaboração e gestão de projetos, de eventos culturais, esportivos, enfim, é um tema que eu era leiga no assunto e que eu acho muito interessante, que eu quis trazer para vocês conhecerem um pouco mais, além do que existe aí por trás de muito evento que a gente vai, que a gente acha que é da prefeitura, mas que não é. Bom, convidei aqui o Emara e Jorge, bem-vindos da JH Eventos. Muito obrigada para pelo convite. Contar um pouco da história deles e contar como é que funciona isso tudo aí. Muito obrigada, Pri, pelo convite. É uma satisfação muito grande para a gente estar aqui no Vida e Obra, um projeto tão bacana que você tem feito aí na cidade, para a gente conhecer um pouco mais da história, né? Dos empresários, das pessoas que promovem algo importante aí, que fazem diferença na comunidade. Obrigada. Valeu muito demais. Bom, obrigado pela oportunidade também. Muito feliz de estar aqui. E como é que... compartilhar um pouco da nossa história, né? Como é que começou tudo isso, assim, antes de vocês dois, de onde que... Conta um pouquinho da história, assim. Bom, eu comecei a trabalhar com eventos, né, desde 2004. Uau, tem um tempão. E aí eu comecei fazendo promoção em supermercado, fazendo recepção de eventos. E aí chegou uma hora que aquilo estava cansando demais, né? Ficar em pé 12 horas, 14 horas em pé, fazendo uma coisa que às vezes não era tão bem remunerada. Uhum. Chegou num ponto também que estava tendo a questão que hoje o pessoal fala job, né? E aí eu comecei a ficar um pouco incomodada com aquilo. Falei assim, não, isso já não é para mim, eu quero entrar aonde produz o evento. Uhum. E aí ainda fiquei nessa vida aí até fazendo evento até... promoção, né, feiras, congressos, até 2011. E aí, em 2011, eu consegui entrar numa empresa chamada IETEC, na época, já nem funciona mais, de cursos, e aí entrei para cuidar da parte de eventos lá. E trabalhando numa escola, né, o dono de lá, o Ronaldo, ele sempre me incentivava, me oferecia os cursos, se quiser qualquer curso aqui, você pode escolher, todo mundo tem direito de fazer. E aí eu comecei a enxergar que ele estava me impulsionando a fazer coisas melhores. Talvez ele viu um potencial, né? Pode ser. Essa ou então empresa... ele viu um pouco de desânimo. Também acontece. Porque eu fui tentando descobrir onde que eu me encaixava ali, né? Eu formei em turismo. E aí já tinha passado por hotel, já tinha passado por agência de viagens e aquilo não saciava, não né? saciava. E aí eu comecei a trabalhar com os eventos assim para poder ter uma renda, né? E aí descobri que eu queria fazer isso. E aí lá no IETEC, aí eu falei assim, não, tá bom. Então eu escolhi o curso de gestão de projetos. E mais adiante eu apareceu uma especialização em gestão de projetos na PUC. E aí, trabalhando em instituição de ensino, né, assim, ainda tinha desconto e tal, estava muito pertinho da onde eu estava trabalhando o dia todo. Eu falei assim, eu vou fazer esse curso aqui. E aí comecei a fazer, e aí comecei a me apaixonar e tudo, aprofundando um pouco mais, né, na parte técnica. Como é que chamava o curso? Especialização em eventos. Ah, tá. E era focado para a produção de eventos de todos os nichos, né? Lá eu conheci a minha professora, a Flávia, que tinha uma empresa chamada Espaço Ampliar. E aí, nas aulas e participando dos trabalhos, das discussões, ela me chamou um dia e falou assim, você quer trabalhar comigo? Olha só. Eu falei, mas eu trabalho no IETEC. Eu estava até meio assim, fiquei meio atônita, sem saber o que responder. Eu falei assim, não, eu vou. Terminei de fazer a especialização, durou aí 1 ano e meio, 2, se não me engano. E fui fazendo coisas em paralelo. IETEC, Espaço Ampliar, e acabou que aí passou um tempinho, eu já fui para o escritório dela. E aí que eu comecei a aprender a trabalhar, a fazer os projetos culturais, esportivos. A gente trabalhava com SADA, trabalhava com grandes festivais de inverno, como de Monte Verde, Itapecerica. E eu ficava pensando, gente, Sabará não tem isso. Uhum.
Porque a gente imagina o evento, assim, né? Como, sei lá, a gente pensa só na festa, na hora que tá acontecendo. Exatamente. Né? Exatamente. E tem aí, vamos supor, um festival de inverno, ele tem antecipadamente aí uns 3 meses de produção. Né? Às vezes até mais, quando você tem que contratar a banda grande, que depende de agenda, de um checklist artístico mais elaborado, enfim. E aí eu participando de todos aqueles eventos, né, principalmente os festivais nas cidades históricas, em cidades em que movimentavam o turismo, eu falava assim, nossa, tem que ter isso em Sabará. E aí, fiquei lá na Ampliar de 2013 até 2019. Não, ficou muito tempo. E aí, porque em 2018, eu falei, eu vou arriscar. Olha e eu escrevi 2 projetos para Sabará. Escrevi assim, meio escondido dela, com medo dela ficar brava comigo, porque ela era muito brava. E na Ampliar era só eu e ela na época, e dando conta assim, de uma labuta muito pesada. E aí eu fui escrever. Aí um dia ela chegou no escritório e falou assim: seus projetos foram aprovados. Aí eu. Como que ela sabe? Meu Deus, que desespero. Tipo assim, o que eu faço, ela né? Sabe? Foi ela que avisou, né? Foi ela que me avisou. E aí eu falei assim, quê? Eu aprovei projeto? Então eu dou conta de aprovar projeto sozinha? Olha. Porque os que eu fazia para ampliar, apesar de eu elaborar e escrever todos e submeter lá no sistema, tinha uma supervisão. Tinha o aval dela. Tinha uma supervisão, tinha ali umas alterações que ela fazia. A planilha, ela conferia tudo, tinha uma coerência muito rigorosa, enfim. Aí eu falei assim, nossa, eu dou conta. E aí me deu uma sensação, um misto de desespero com alegria. E eu também já estava buscando, assim, ter algo mais tranquilo de trabalho. Porque eu estava trabalhando lá em Nova Lima. Eu ia de ônibus, eram, tipo assim, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Mas o período que eu tinha que ficar lá, e quando tinha evento, eu acabava até dormindo por lá. Então, assim, tava muito puxado. A logística fica puxada. Eu com o né? João em casa, e aí eu falei, gente, não dá mais. E ela ficou sabendo que ela viu publicado? Não, avisaram para ela, porque acharam que estava escrevendo no meu proponente, mas como se eu já estivesse fazendo as coisas junto com a Ampliar. E aí foi uma surpresa, foi muito engraçado esse dia, assim. E aí foi nessa época que eu conheci ela também. Isso que eu ia perguntar, se Jorge já estava nessa... Jorge, eu conheci ele em 2018. Então ele tá desde... Inclusive, esses projetos que foram aprovados para realização em 2019, fomos nós que passamos a madrugada fazendo, documentando, fazendo todas as coisas, e aí... que foram aprovados. Mas vamos voltar em Jorginho agora até chegar aí. Eu entrei exatamente nessa fase. Ela já estava há alguns anos na empresa antiga. Mas você antes. Antes. Vamos voltar lá para sua vida. Vamos lá, para minha vida. Eu sou geógrafo de formação, formei em geografia. Depois eu fiz algumas especializações e minha carreira foi basicamente aula, assim, sala de aula. Dei aula há alguns anos. E eu notei uma certa época da minha vida que eu não estava satisfeito com aquilo, com a minha rotina, de cumprir horário e tudo. Eu era concursado da Prefeitura de Belo Horizonte, eu tinha um cargo na rede de educação. E aí eu já estava ensaiando, assim, saí, já não estava satisfeito. E aí eu resolvi sair de vez e fiz uma viagem, fui fazer uma viagem. Fiquei fora uns 5 meses. Nesse meio tempo, foi quando vocês conheceram? Aí fiquei fora, fui fazer os cursos que eu queria fazer, desenvolvimento pessoal, me entender melhor, o que eu queria, o que eu não queria, o que era interessante para mim, o que não era. Fiquei um tempo fora e voltei. E aí, quando eu voltei, eu já tinha uma coisa séria. Eu não sabia o que eu queria de fato, assim. Olhando hoje, eu sabia o que eu não queria. Isso que eu ia falar. Às vezes saber o que não quer já é um melhor dos começos. Exatamente. Eu tinha uma sensação que eu iria encontrar outro caminho em termos profissionais, mas eu não tinha ainda nenhuma noção, na verdade. Mas eu voltei, fui pesquisando e tal. Aí fiz um curso de saboaria. Como professor aqui no Floresta, em Belo Horizonte. Aí comecei a fazer sabonetes. Eu sempre quis fazer algo, sempre tive vontade de fazer algo, de fabricar algo. Sim. E me interessei por esse curso, fiz. E aí, na época, eu criei uma empresa de óleos essenciais. Comecei com sabonetes, depois tornou mais voltado para os óleos essenciais, que foi a Essência Artesanais. Nesse meio tempo, a UE
já estava nessa ideia de sair da empresa, de trazer os projetos para Sabará, a gente foi, inclusive em Itapecerica, na época a gente se inspirou muito em Itapecerica, é uma cidade que tem vários festivais, e achei também super legal o Festival de Itapecerica. E aí ela me chamou para escrever junto. Ela falou, vamos escrever o projeto e tal, acho que a gente pode fazer, e funciona assim. Eu não sabia nada. Não tinha noção. Não sabia nada, não tinha noção. Não tinha noção. E aí fomos estudando, a gente começou a estudar mais juntos, porque acho que é diferente quando você passa do momento de fazer para o outro e fazer para você, né? É outra responsabilidade. Tá? Porque aí você tá ali com os dois olhares, né? Do sonho de quem quer e da técnica de quem sabe até onde pode ir, né? Sim. E aí, em um bom tempo ainda, a gente conseguiu manter a Sense e os projetos. Uhum. E aí foram alguns anos com a Sense e o projeto. E aí, ano passado, a gente já definiu que a Sense, a gente não conseguia mais destinar o tempo da Sense, aí a gente tem destinado o tempo agora só para os projetos, para a JH Eventos. Então, praticamente, a história é essa. E aí, o legal, que ela falando aqui, eu me lembro que ela era uma madrugada e tinha prazo, porque os projetos ele tem prazo, tem sistema e tudo. E eu ia para Diamantina fazer o Diamantina Gourmet. Então, eu tinha só aquele dia para fazer, porque no outro dia cedo eu já tinha que estar lá. E aí eu fui fazendo, você lembra? Que teve uma época que você foi também. Acho que você já estava lá. Já estava lá, fiquei lá uns 5 dias. E ela foi me falando, eu fui pesquisando e a gente foi fazendo assim pelo telefone. Virando madrugada. Montando palco e falando de planilha. E esse primeiro projeto que vocês fizeram, foi um, 2? Foram de 2019, porque foram né? nas duas leis, né? Na lei estadual e na lei federal, que foi o Festival de Inverno de Sabará. Ah, tá. Aí já, olha só. Já... e por isso que foram os dois. Aí que são os dois sistemas diferentes. Mas aí conseguimos atender o prazo. E depois o resultado veio pela ex-chefe dela, porque tem uma reunião todo mês e ela participava das reuniões. Se ela não participava, tinha pessoas que participavam e que sabiam que eram os projetos dela. Então, sabia que o projeto estava o nome dela. Daí por isso que falou, ela mandou notícia. Provou o projeto, tal, tô sabendo. Ela ficou com raiva, ela não sabia o que fazer. Ela entrou com o salto batendo no chão na sala. Falei, calma, não tem muito o que fazer. Explica pra ela, é normal. E foi acontecendo naturalmente, né? E aí vocês formalizaram tudo e aí resolveu sair? Aí o que acontece? Eu falei assim, não, eu não vou pedir para sair ainda porque eu preciso fazer a captação, porque o projeto ele não é só elaborar e aprovar. Esse é um passo 1 e o passo 2 é a captação, que é a outra luta, né? E aí uma pessoa aqui de Sabará ficou sabendo que eu fazia os projetos lá de Itapecerica. Olha só como é que são as coisas. Ficou sabendo lá por uma pessoa de Itapecerica que tinha uma pessoa de Sabará que trabalhava com os projetos culturais e me procurou para fazer um projeto para Sabará. Aí eu falei assim, eu já tenho. Já tá pronto. Já tá pronto. Já virei a madrugada fazendo ele. Eu falei, só falta a captação nas empresas de Sabará, me ajuda. E essa pessoa é uma pessoa pública. E essa pessoa me ajudou muito, abriu as portas aqui. Não tem problema, se você quiser falar, não tem problema não. Se não foi quiser, o Hamilton, o vereador. E aí, na época, ele ele estava como secretário de Cultura. Lembro. Ele não estava como vereador. Então, assim, ele estava também buscando outras coisas para realizar na cidade. Né? E aí foi assim, casou, entendeu? Aí deu tudo certo, a gente não captou o total, com o que a gente captou a gente fez, a gente trouxe Grupo Galpão, colocamos o Grupo Galpão ali na Praça Santa Rita, assim, foi uma série de coisas nos bairros, começamos a fazer as coisas nos bairros, que era um propósito também que foi crescendo, né? Sabará é muito grande, tem um entorno muito grande, com uma população muito grande nos bairros, que muitas vezes não tem esse acesso ao centro histórico. Sim. E é óbvio, né, que a maioria das coisas vão acontecer no centro histórico, também dependendo do objetivo da cidade, seja o turismo, seja né, atender a comunidade. Então, como já tinham muitas coisas na cidade, no centro da cidade, a gente começou a levar as coisas para os bairros e começou a dar muito certo e começou a mexer muito com a gente emocionalmente, principalmente porque a gente via a necessidade daquele público, né? Então a gente pensou assim, não, agora a gente começou, a gente não pode desistir. E aí foi crescendo,
vindo outros parceiros para o projeto, mas aí acabou que o projeto perdeu um pouco de força, né? Assim, por instabilidade política, acredito também pelas empresas da cidade não compreenderem muito bem como que funciona a questão fiscal de investimento num projeto. E aí a gente bate numa série de complexidades, de fatores, que, por exemplo, esse ano a gente conseguiu fazer o Festival de Inverno, um projeto que geralmente é realizado aí durante os pelo menos 20 dias de julho, com teatros pela cidade inteira, com apresentações musicais de música instrumental. Aconteceu só um dia lá no Largo do Ó. Foi ótimo. Que foi super bacana também, valeu o intuito, mas a ideia é que a gente sempre lute para que as coisas aconteçam nesse sentido, né? Levar aí para as comunidades, né? Sem esperar também muito que a gente não tem como esperar muito assim as ações do poder público, né? No sentido de que como único responsável por criar, por trazer, né, cultura e tal. Explica, vamos voltar lá atrás. Explica o que é essa questão do projeto mesmo. Eu falo por mim, assim. Eu sempre, por exemplo, quando eu ouvia falar assim, não sei o que, Lei Rouanet, que era antes, aí Lei Paulo Gustavo, Lei Adnet, não sei o que. Eu tinha um certo preconceito por ignorância mesmo, né? Eu não sabia do que se tratava. E eu achava que era tirar de alguma coisa para pôr em outra, e não de tudo, mas tinha coisa que eu ficava assim, gente, não faz sentido nenhum esse dinheiro está sendo direcionado para isso, mas assim, ignorância, né? Uma pessoa que não entendia do que se tratava. Até que eu cheguei, a gente conversou, vocês me explicaram e tudo mais. Mas explica para as pessoas o que é, assim, o projeto, como isso é feito, o que são essas legislações também, que eu acho que vai ser algo informativo mesmo, sabe? Para pessoas como eu, gente. Então, os projetos, eles podem se dividir, a gente costuma dividir em dois tipos. Existe o financiamento indireto e o financiamento direto. O financiamento indireto é a Lei Rouanet e a lei, no nosso caso aqui em Minas Gerais, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Por que ela é indireta? Porque existe o projeto, ele passa pelo trâmite burocrático das leis, no federal, no Ministério da Cultura, no estadual, na Secretaria do Estado da Cultura. Ele é aprovado e existe uma terceira figura, que é o patrocinador, que é a empresa. Por isso que é indireto, a empresa investe no projeto. Ele é um stakeholder ali também, exatamente. Né? E aí faz o aporte, ele investe naquele projeto e ele, como retorno daquele investimento, ele tem uma isenção fiscal. Então, esses são os projetos de leis de incentivos que a gente chama de indireto. E existem os projetos de financiamento direto. Por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, editais de financiamentos que são diretamente, você aprova o projeto e aí, se você estiver dentro da classificação, dentro do edital, você já tem um recurso via poder público para executar aquele projeto. Então, praticamente essas são as divisões, que é a Lei Rouanet e a Lei Estadual de Incentivo à Cultura e financiamento direto. Como que funciona o direto? Você já concorre, você escreve o projeto, ele sendo aprovado e classificado, você já tem um recurso para executar ele. Então, esse não precisaria desse patrocinador externo. Isso, exatamente. Entendi. Por isso que ele é direto. Não tem essa figura do terceiro, né, do patrocinador. Entendi. E esses projetos, quais tipos de projetos que a gente consegue viabilizar por essas leis, assim? Porque, por exemplo, você citou aí do Festival de Inverno. Muitas coisas que acontecem na cidade, não só aqui em Sabará, no geral, a gente imagina que é a prefeitura fazendo, né? Então, hoje a gente vê que não, que normalmente são outros agentes, outras pessoas, outras empresas, outros interessados em também fomentar isso de alguma forma. São sempre projetos de cunho cultural? Das leis relacionadas à cultura, eles devem obrigatoriamente ter o cunho cultural. Né? Independente, eles podem ter várias linguagens. Teatro, dança, música, fotografia, conservação do patrimônio, mas ele tem que ter o cunho cultural. Lançamento de livro, e festa de cinema, filme, moda, inclusive.
gastronomia. Existe uma amplo, cultura né? gastronômica Sim. também muito forte em Minas. Sim. Empreendedorismo. Na questão da lei estadual também, a gastronomia e o empreendedorismo é muito forte. Então, cada lei tem sua especificidade. Sim. Mas existem outras pessoas, empresas exatamente, que fazem essa tramitação, que fazem o projeto acontecer. Que é o que são que somos vocês. nós, por exemplo. Então, nós somos uma empresa técnica que faz esse trâmite. Nós temos projetos que são nossos, que a gente já executa, que já faz, a gente faz a elaboração, gestão até a prestação de contas. E existem projetos também que pessoas nos procuram para fazer, para elas. Porque nós temos essa capacidade técnica, essa expertise para fazer todo esse trâmite burocrático, que muitas pessoas não querem fazer, ou não têm tempo, ou preferem terceirizar para uma empresa especializada. Ou já tentou fazer uma vez e não foi Não deu aprovado. certo. Às vezes mais de uma vez, né? Igual a gente está com um grupo famoso de Belo Horizonte hoje, que a gente está com uma parceria bacana. Eles, por eles mesmos, já tentaram em várias leis, mas eles não conseguiram aí em algumas aprovação. Então, a gente já era parceiro de algum tempo e a gente está fazendo os projetos para eles agora, né? E a gente fez todos agora, aí para 2026, tomara que aprovem todos. A gente trabalha pela aprovação. A gente tem um carinho muito grande assim com tudo que chega, sabe? A gente se coloca, principalmente os projetos que nos encomendam, né? A gente tenta ajustar de forma que facilite também. A gente não faz a captação, mas a gente tenta fazer de acordo que facilite a captação da pessoa, fazer de um modo que ele vai ser apreciado ali por uma empresa ou com uma ação de inovação, enfim, a gente tenta pega pra direcionar, gente e direciona da melhor forma que também vai facilitar a vida de quem está a fim de produzir cultura, de produzir entretenimento, turismo, enfim. E à medida que vai passando os anos, eu tenho notado que fica mais fácil dar esse encaminhamento, porque a gente tem visto o que já deu certo, o que não deu, o que funciona, vai criando um repertório, o que não funciona, né? Sabe então, onde... Quando a pessoa já dá esse brainstorm, esse panorama inicial, a gente já vai, isso aqui é legal, isso não é, pensa nisso, isso encaixa na lei, isso não encaixa. Vai ficando mais fluido. Sim. Né? No inicinho a gente ainda era um pouco perdida, né? Nos primeiros que a gente escreveu, mas à medida que vai passando, vai ficando mais fluido, mais tranquilo. Assim, você já tem um filtro mais apurado, né? Já sabe onde errar, onde não errar. Agora a gente tem melhorado bastante, assim. Foi um ano, inclusive, de muito aprendizado, né? Chegaram, assim, a lei ela também muda a cada ano. As normativas vão mudando e vão acrescentando coisas que têm a ver com o cotidiano e a atualidade, por exemplo. Agora, para você elaborar um projeto cultural, você tem que também cuidar da parte do meio ambiente, né? Você tem que cuidar da acessibilidade, e é uma coisa que eu tenho feito muita questão e tenho até tentado estudar um pouco mais e saber como está essa questão da acessibilidade. Porque hoje em dia a gente pensa assim, acessibilidade é para rampa e tal. Pessoas... Acessibilidade é para mães com criança que precisa de um trocador de fralda, são para os idosos que não conseguem ficar sentados. A gente tem uma lei nova aí que aprovaram para fibromialgia. Eu conheço pessoas com fibromialgia, entendo a importância de ter essa lei. Pessoas com TDAH, todos os tipos de acolhimento, né, que para uma pessoa estar curtindo uma apresentação de teatro, por exemplo, e se acontecer alguma coisa, ela está segura que ela vai ter um ambiente que ela possa ali resolver a questão dela, é de suma importância. E eu tenho visto isso hoje com outros olhos, sabe? A questão dos projetos culturais me trouxeram esse consciência olhar. E esse olhar. Eu acho que de tomar consciência de que isso não é importante ou é só uma medida obrigatória, sabe? Que faz sentido também, né? Isso. E no sentido nosso, principalmente assim, que quer levar, né, o acesso à cultura
a acessibilidade é mais do que necessária. Exatamente. Na forma mais completa possível. Lá no Festival de Inverno tinha uma pessoa também, como é que fala? Falando em Libras, Tinha não as intérprete. intérpretes foi super legal. Que dançava e fazia a interpretação das letras das músicas. Tinha uma tenda para os autistas, né? Tinha trocador, tinha espaço para troca de fraldas, tinha espaço para sentar, descansar, tinham as rampas. Então, ir numa cidade histórica é um desafio. É um desafio grande, né? Porque é rua de pedra, muito morro, enfim. Então a gente tem tenta essa fazer... complexidade. Exato. A gente tem tentado fazer assim com que fique mais completo e o melhor possível para todo mundo poder aproveitar. E essas pessoas que ficam responsáveis por essas, né, pela tenda, por exemplo, da acessibilidade, são pessoas que são treinadas para aquilo, são monitores que fazem isso, fazem essa formação, sabem ali o que estão fazendo mesmo de fato, né? Sim. É legal, e até uma forma de levar a consciência, né, para as pessoas, assim, que era algo que não era muito falado mesmo, assim, né? E é importante a gente olhar como ser humano no geral, assim, né, para essa questão, para acolher outras pessoas que precisam. Com certeza. E democratizar, né? Essa questão cultural. É isso aí. Mas em relação, por exemplo, qualquer pessoa pode querer entrar num projeto que tem incentivo? Como é que funciona isso? Você tem que ser uma empresa ou não? Depende do modelo do edital. E alguns editais, eles permitem que o proponente seja pessoa física. E alguns editais, não. Então, vai depender muito do edital ali, o que a pessoa pensa, do porte. Mas, de geral, assim, a gente tem notado que é PJ mesmo. Né? Alguns editais, pessoa física, mas a maioria a gente tem notado que está caminhando para essa profissionalização, né, do setor. O setor cultural no Brasil, de uma maneira geral, nos últimos anos, ele tem se profissionalizado nesse sentido. É legal, porque aí sai daquela coisa da informalidade também, Sim. né? E eu acho que as empresas também se sentem mais seguras, né? No sentido de levar aquele investimento para a cultura, para o esporte, enfim. Eu acho que elas se sentem mais seguras sendo uma empresa com toda aquela burocracia que uma empresa demanda, né? Isso, de alguma forma, traz segurança. Com certeza. Porque aí, por exemplo, as empresas, agora como patrocinador, né? Elas escolhem ali, né? Fazem uma seleção de quem patrocinar. E aí entra muita questão do ESG, né? O que se conecta com o tipo de projeto. Aí tem a questão, talvez, das ODS, né? O que tem mais compactua com os valores da empresa. Isso, exatamente. Esse é o ponto-chave, inclusive, para a gente ter sucesso na captação. Essa conseguir exatamente. Criar essa conexão. Atender a uma expectativa, as diretrizes da empresa. Dentro das ODS, da ESG. Então, empresas grandes, elas já têm isso muito bem definido. O tipo de projeto que ela quer, o que é interessante para ela ou não. Porque aí as empresas grandes, sei lá, vamos pensar numa mineradora, que é um caso bem extremo. Ela tem essa questão de atuar na comunidade, né? E aí talvez essa questão de ser para outra empresa, né? De ser PJ é importante, porque aí ela tem, dentro da cartela ali dela, ela quer atuar com... Né? Ela tem que ser formalizada, ela tem que prestar conta de... Né? Sim, para além, para acionista, enfim. Acho que tem um isso, trâmite mais formal nesse sentido. É exatamente isso. Mas E para a própria empresa também que está executando o serviço, no nosso caso, por exemplo, tem uma segurança jurídica também, dos acordos, né? Os contratos, tem o próprio o Ministério Público, o Ministério da Cultura ou a Secretaria de Cultura, que também é um fator essencial, que é ele que vai falar o que está dentro da legislação, o que não está. Então, pode vir uma diligência para responder. Então, a gente, enquanto PJ, a gente tem também essa habilidade, esse trâmite para fazer também, com segurança e tranquilidade, né? De um respaldo de PJ mesmo, empresarial, né? É um setor que cuida dessa parte do direito, né? Então, como se diz, o trâmite, ele é mais formalizado. Mais formalizado, mais exatamente. formal. Mas existem, sim, editais menores que a pessoa física ela pode se inscrever e concorrer e também não tem nenhum problema. Geralmente são financiamentos diretos, né? Que você já
passa no projeto e você já é classificado e já tem um recurso direto. E pode falar. Eu queria até contar uma coisa assim, porque todo mundo fala, quem não conhece muito bem, né, não sabe muito bem como funciona. E, o governo deu dinheiro para aquele artista e tal. Não, não é bem assim. O governo, ele dispensa de receber um imposto. Ok, mas para o artista chegar naquele ponto de ter um projeto aprovado e uma captação e uma empresa resolver investir, né, os milhões dela na cultura, é um bem para todo mundo. Porque a empresa, ao invés de destinar um recurso para o governo aleatório, onde a gente nem sabe onde vai ser aplicado, ele está sendo destinado para a cultura. Pode ser para um artista grande, pode ser para um artista pequeno, pode ser para uma empresa grande, para uma empresa pequena. Aquilo vai ser aplicado dentro dentro do que foi aprovado, é rigoroso, e há uma prestação de contas. Tanto que tem histórias de artistas aí que não prestaram contas. Aí eu concordo da galera falando mal. Nossa, tem mas, assim, porque dá um trabalho danado, sabe? Então, assim, não é assim, foi lá e ganhou 5 milhões e foi pra praia. Não é assim. Não é isso. Entendeu? Tem uma lista que saiu uma vez de uns filmes que foram aprovados, receberam verba e assim, nunca nem existiu o filme de artistas super famosos. Isso tem uns anos já. Eu ficava, gente, como assim? Não, que absurdo, né? Realmente é um absurdo. Não, nesse caso é um absurdo, com né? certeza. Porque não executaram o que foi aprovado e talvez pegaram a verba, e aí a gente leva a fama assim, os justos... Pelos maus exemplos, né? Os justos pagam pelos pecadores. Mas eu ia perguntar isso. Como é que funciona a questão... Por que a empresa se interessaria, por exemplo, em patrocinar a cultura? Porque, assim, na teoria, porque ela quer fomentar a cultura e tal, mas na prática, talvez para ajudar ela também de outras formas, né? Então, assim, não só porque ela é, sei lá, boa, benevolente, mas isso também é um benefício para ela, né? Então, o que é bom também, eu acho ótimo. Não estou falando mal disso, não. Estou achando maravilhoso. Mas como que funciona isso, assim? O que faz uma empresa interessar em patrocinar um projeto, em aplicar isso? Como que funciona? Então, acho que são vários fatores e cada empresa também tem uma visão sobre isso. Geralmente, empresas locais, elas buscam aplicar recursos onde elas estão inseridas para ela ter essa de ser bem vista pela comunidade onde ela está inserida. Talvez uma questão de pertencimento, de posicionamento, de querer ajudar, né, a desenvolver quem está ali. Exatamente. E é uma política dela, principalmente quando é de capital aberto. Isso é um peso para os acionistas, para né? Estar na bolsa. Então, uma empresa que ela tenha um SG bem estruturado, uma aplicação do recurso ali cultural, isso é muito importante para ela, além de ter essa boa relação com a comunidade onde ela está inserida. E o segundo é esse benefício fiscal. Então, era um dinheiro que ela já teria que pagar como imposto. Porque é um dinheiro que sai do imposto, do né? Imposto. Do imposto. Na lei federal, o imposto de renda, né? E do estado, o ICMS. Então, era um dinheiro que ela já teria que pagar. Então, o que ela faz? Ela, em vez de pagar, ela aplica ali na cultura, que vai ter esse retorno para os acionistas, para a cultura, para a comunidade, para ela ser bem vista. Vai realmente gira uma cadeia cultural, porque, inclusive, a cultura é considerada uma economia criativa, né? Sim. Que tem se falado muito. E ainda tem um segundo benefício, que ela não vai... Aquilo vai... Como se dizer? Vai ser um marketing para ela, toda uma estrutura que vai sair, no final vai ficar 0 a 0 para ela. Não vai ter um custo daquilo, porque ela vai ter a isenção daquele dinheiro. E ela vai, querendo ou não, é uma forma de publicidade também, né, para a empresa. Sim, exatamente, com certeza. Isso. E aí, como é que funciona? É de lei para lei? Porque, por exemplo, como é que funciona quando é o patrocínio... sei lá, direto? Indireto. O indireto, né? E qual que é a diferença nisso aí do direto? O dinheiro já está com o governo? Como é que é isso? No indireto, ela investe, na lei federal, ela investe num ano no projeto. Então, exemplo, ela investiu 500 mil no projeto. No ano fiscal seguinte, ela não paga esses 500 mil em imposto. Na lei estadual... É parecido, mas o tempo de retorno é menor. Então, dependendo do caso, ela consegue investir em um mês
E em 60 dias ela já consegue ter essa isenção. Entendi. E Então, qual é a porcentagem, assim, média? Varia muito também? Na lei federal é 100% do retorno é investido. 100%, Então ela isso. investiu 500, Aham. ela tem 500 E as de empresas- benefício fiscal. Desculpa. E as empresas do Estado, se ela é de pequeno porte, tem 97... se ela é de pequeno porte e investe no interior, sem ser na capital, ela tem um desconto menor do imposto. Então, ela recebe aí, vamos supor, 97,5% de retorno, sabe? Aham. De isenção, na Aham. verdade, né? Não de retorno, de isenção. Então, varia, por exemplo, na lei estadual, varia tanto a capacidade de investimento em empresas de pequeno, médio e grande porte, quanto a variação da isenção com base no porte. Ah, entendi. E na localidade. E na localidade. Na localidade. Tem Porque as variáveis, na estadual né? tem a lei Decentra, né? Decentra Cultural, que dá prioridade para o patrocinador investir nos interiores. Ah, legal. Mas nada desenvolver. impede também dele investir na capital. Aham. Exato. Mas chega próximo disso, uma média de 95%, 97% no estado e 100% Na na federal. lei federal. Mas quanto do imposto que ela pode investir? Qual porcentagem, por exemplo? Na federal, 4% pessoa jurídica, 6% pessoa física. E na estadual, eu esqueci. É uma o média de percentual. 7%. Não, mais. varia conforme o porte. Ah, e varia então, conforme, mas pequeno Essa é a porte média. 7, Aham. médio porte 5 e grande porte 3. Ah, entendi. em cima do valor de faturamento. Uhum. Do faturamento. Ela tem esse teto. Ah, é do faturamento. Do É do faturamento. imposto que ela já entendi. É do imposto Não. devido, né? Do faturamento. Então ela faturou, ela só pode investir X, 4%, por exemplo, na lei Aham. federal, 4% que ela faturou. Uhum. Mas esses 4% que ela faturou, ela vai ter 100% do retorno. Aham. Entendeu? Entendi. E como é que faz assim? Qual tipo de empresa que poderia entrar nisso, por exemplo? Então, todas as empresas, exceto, se não me engano, eu acho que não poderia postos de gasolina e empresas de transporte. Oh, por que será? Por um tempo saiu, mas voltou recente agora. Por exemplo, já fiz um projeto durante muitos anos, que é o Prêmio de Música das Minas Gerais, que era patrocinado pela Pássaro Verde. Uhum. Mas aí o governo cortou, né? O governo estadual cortou. Uma das empresas foi transporte, né, foi logística e postos de gasolina, se não me engano. Não estou me recordando todos aqui agora, mas eu sei que são os principais, porque são os que a gente geralmente já tinha alguma busca, alguma coisa no sentido. De regra geral, são todas as empresas que pagam imposto, ou seja, todas as empresas Olha que, só, aí, então, que aí vai assim, variar de acordo com a lei, né? Algumas e leis. que tenham caixa suficiente para ter esses 3%, ou 5%, 7%, 4% para poder suprir a demanda ali do projeto, né? Ela não precisa investir, contemplar o projeto completo, né? Então, por exemplo, a gente tem casos aí, o Festival de Inverno, ele já teve vários aportes, né? E o menor aporte que ele teve foi um projeto de R$500 mil que foi feito com 50 mil. Então, assim, a gente foi feito com 50 mil com ações reduzidas, mas a gente consegue fazer esses ajustes conforme a captação do projeto. Uhum. Então, depende muito também... a execução do projeto depende do valor. Aham, Você consegue captar tem a e limitação. ajustar ali O as escopo, ações. aham. Mas aí, por exemplo, eu sou sei lá, eu tenho, aqui em Sabará a gente tem muito isso, pessoas que têm habilidades, né, que muitas vezes não são exploradas, assim. Então, sei lá, eu sou uma dessas pessoas e tenho interesse em, de alguma forma, desenvolver isso, assim. Aí, por exemplo, o ideal é eu procurar vocês, no caso, como é que funciona, assim? Sei lá, para elaborar alguma coisa, às vezes eu nem tenho a ideia, mas eu tenho
talvez um raciocínio? O que é ideal para chegar nisso, assim? Eu acho que quando a pessoa quer escrever, tem uma ideia, é aí que eu acho que parte a vontade de ter um projeto. Porque hoje custear as coisas por si só, né? Você sabe muito bem. É impossível. Não posso. Você tem propriedade aí para entender o que eu vou falar. Hoje tudo tem um custo muito alto, porque também exige uma qualidade, né? Então, por exemplo, a pessoa, quando ela quer fazer algo, né, no sentido cultural, turístico, empreendedor, esportivo, ela precisa ter um custo. Se ela não tem um patrocinador, muitas vezes o caminho que a pessoa tem para fazer isso é através do projeto. Uhum. Porque aí ela constrói um projeto em que vai atrair os investidores justamente pela condição da lei, que é de retorno, retorno fiscal. Uhum. Então, projetos são um caminho para você tirar a sua ideia do papel. E todo mundo pode fazer isso, né? As leis de incentivo, geralmente, elas buscam uma comprovação de currículo para você realizar as suas ações, né? Dentro daquilo que você está propondo. Mas hoje em dia a gente tem a abertura de iniciar, né? Hoje antes não tinha, agora já tem a possibilidade de você ser uma primeira vez que você está fazendo ter a primeira vez, né, para escrever um projeto cultural, sem ter comprovações tão explícitas ou tão longas, né, uma lista longa de atividades dentro do que você está propondo ali, sabe? Então, eu acho que a lei melhorou muito, ela abrindo cada vez mais caminhos, né? Veio o Decentra e agora tem os editais em que elas estão que fica em parceria, por exemplo, com a CEMIG, que já traz uma visibilidade para projetos às vezes que não teriam chance de captação, né? Assim, num modo em que muitas vezes para você entrar numa empresa você precisa ter um contato, né, uma porta de entrada. Exatamente. Porque é um investimento alto, né? Você não vai bater lá na porta, fulano, me dá... Põe aqui na minha mão. Me dá 100 mil reais que eu vou fazer um teatro lá no Fátima. Não é assim, né? Então, eu acho que hoje em dia todo mundo tem a possibilidade e pode nos procurar, com certeza. A gente tem o maior prazer, inclusive, a gente ajuda muito as pessoas a moldarem a ideia para que aquilo se torne viável de aprovação e captação. Não é simples, tudo depende de muito trabalho, né? Tanto a parte 1, que é a pessoa ter o interesse e ter as ideias, a parte 2, que é a elaboração, a parte 3, que é a captação, 4, que é a execução, e tem a prestação de contas, porque um evento nunca acaba quando ele termina. Isso é fato. Sempre tem Sempre tem. O pós, eu acho que às vezes é até mais moroso do que essa parte de que você tem. Porque aí na execução você tem a data, você tem que fazer e pronto, e vai. Né? E você tem um tempo também para prestar conta, mas aquilo é volumoso. Sim, e aí você vai mas tem que ser detalhado. E é legal um detalhe de bastidores dessa questão de prestação de contas, que quem vê às vezes o evento acontecer em um dia, não sabe assim o trabalho que teve antes, o trabalho que vai ter depois. E realmente existem casos de absurdos mesmo que acontece, que a empresa ou a pessoa fez alguma coisa errada e mancha essa questão cultural. Mas a gente que trabalha com isso, a gente vê o quanto que é rigoroso essa questão de você seguir a legislação. 1 centavo se estiver errado numa nota fiscal, um descritivo, se estiver errado, um valor, não passa na prestação de contas. Você devolve o dinheiro. Os órgãos, eles são muito... Você tem que seguir a risca a lei. Você tem que seguir a risca a lei. Se você falou que você vai gastar X naquele show, naquela apresentação com o artista aí, você tem que ser X e a nota tem que ser exatamente aquilo. Senão, você responde por isso. Então é muito rigoroso, assim, nesse sentido é muito cartesiano, sabe? Você tem que seguir, não tem curva, a lei não tem curva. Inclusive, os servidores, que geralmente são servidores, a gente às vezes faz uma pergunta, né, numa situação específica, eles respondem com o parágrafo, com o artigo da lei. Com assim, respaldo,
não né? tem essa... pode não tem fazer assim, não. Não, É bem... Ó, é assim, funciona assim, o artigo é esse, a legislação é essa. É bem... Então, e tem que ser, porque na teoria é um dinheiro público, né? Que estaria ali como imposto a ser pago. Então, assim, aquilo tem que ter a utilidade que foi destinado para isso, tem que ser isso, né? Isso, não. E que bom que é assim. Exatamente, que bom que é assim. Mesmo que tenha casos que são bom. a exceção, isso é né? bom, né? Mas, exatamente. E em relação, por exemplo, a parte suas, assim, então, tem a ideia, a pessoa procura vocês, e aí vocês desenvolvem todo esse projeto. Uma pergunta anterior que eu queria ter feito. Como é que funciona o edital, assim? Porque aí vocês fazem o projeto com base no edital, ou você consegue escrever um projeto e jogar ali para ver o que se encaixa? Não. Você tem que atender ao mínimo que o edital pede. Né? Então, assim, ter cunho, por exemplo, se é uma lei de incentivo cultural, ter cunho cultural, ter objetivos que têm ações culturais, né? Que são ações de música, teatro, dança. Então, é tudo já descrito ali no edital. Então, você pode fazer edital para feiras literárias, exposições, apresentações musicais, apresentações de teatro, oficinas artísticas. Então, isso tudo já tem no edital. Então, a partir dali... por mais que você queira, por exemplo, construir uma feira literária, você pode incluir outros elementos dentro da feira literária, você colocar uma apresentação de teatro, ou uma coisa que não tem nada a ver com a cultura, por exemplo, fazer uma feira de empreendedorismo, aí você coloca dentro dessa feira apresentações musicais, de ritmos brasileiros, uma apresentação de teatro, uma oficina formativa de dança, entende? Então, assim, dá para você fazer várias ações. Multidisciplinar, multidisciplinar. Né? São áreas, eles chamam de áreas culturais integradas. Então, ao mesmo tempo que você pode fazer tudo... ao mesmo tempo que você pode fazer tudo dentro de usar todas essas áreas, você pode fazer uma feira de artesanato que não está contemplado como cultural, assim, num sentido, se ela fosse realizada sozinha, mas inserindo apresentações culturais, essas coisas, aí ela se torna um projeto viável e habilitável. Não sei se é essa palavra. Mas cada edital é muito específico, então, assim... Você pode ter um projeto que vai atender vários editais, que é que você tinha perguntado, né? Você pode ter, mas para cada edital você vai ter que estudar e tentar atender ao máximo aquele edital para você ter sucesso. Entendi. E aí esses editais o governo que lança? Esses de financiamento direto, sim. O poder público que lança. Aí tem editais a nível federal, estadual e municipal também. E aí o ideal é se adaptar. Mas tem algum outro tipo de edital que às vezes vem de uma empresa, alguma coisa assim? Geralmente são esses do indireto. Porque aí a própria empresa, por exemplo, a Vale, todo ano ela abre o edital dela. Só que para você concorrer, você tem que ter o projeto aprovado na lei Rouanet. Entendi. Então ela abre internamente para ela, mas ela... O pré-requisito tá aprovado, entendeu? A Claro, por exemplo. A Claro, ela também faz o edital dela interno, mas tem que ser projetos já aprovados na lei estadual. Entendeu? Porque aí já passa por esse filtro, né, dessas legislações, enfim, e aí para a empresa que está patrocinando, já é um filtro, né? Já é uma seleção. E é uma forma, exatamente, dela selecionar e dela ter isenção do imposto. Aí eu patrocino, mas dentro da lei X. Legal demais. E ali também ela já tem um filtro maior que ela já consegue ir direto ao ponto, eu acho, que é se aquele projeto tem a ver com o que ela também quer praticar. Sim. Aí eu acho que é por aí. Já tem isso. Parece difícil. Nossa, eu acho. Parece difícil, assim, explicando assim, parece bem difícil, mas é possível, sabe? É bem possível. Não, e à medida que você vai trabalhando, você vai entendendo que são processos, assim, embora sejam burocráticos, eles são
trabalhando com prazo, é possível de fazer com calma, tranquilo, executando a planilha. Tem um cronograma que você tem que, inclusive, fazer um planejamento para você entregar para o órgão, seguir o cronograma. Então, por mais que pareça complexo e burocrático, tem é possível de fazer. Ali, né? Um passo a passo. É possível. Aí tem que criar uma conta específica para aquele projeto. Você não pode, uma conta específica de projeto, ele tem que fazer uma movimentação única e exclusiva daquele projeto. Legal. Você não pode pagar uma bala com aquela conta, é só executar o que está previsto na planilha. Bem então rigoroso, é possível, né? assim, principalmente quando você tem alguém que já tem experiência do seu lado, vai fazendo junto, assim, ó, agora a gente tem que fazer isso, agora é importante fazer isso, agora está na hora de fazer isso, depois prestar as contas. Sim, não, e aí entra o trabalho seus, né, que é elaborar esse projeto, né, enfim, estruturar esse escopo ali baseado no que a legislação manda, a burocracia manda, e aí o cronograma... Faz a gestão, exatamente. Elaboração, executa, né? Faz a gestão e depois presta conta. E o pós. Gente, nossa senhora, não tem... Assim, eu vou falar por mim aqui, o meu contato com isso foi justamente nesse intuito de levar o Videobra para criar outros projetos dentro do Videobra, né? E aí foi quando eu contratei vocês e tal, pra gente... Eu não vou contar o que é ainda, tá? Mais planos aí para um futuro breve. Da gente conseguir sair da coisa só, do podcast, para isso ser algo maior, né? Ter mais sentido e tudo mais. E aí, isso veio para mim de um possível patrocinador de um evento que eu estava em Belo Horizonte, e aí ali... batendo papo, eu já me conectei com ele, falei, nossa, eu tenho um podcast, me patrocina, eu estava buscando patrocínio, não entendia nada, né? E aí ele foi e falou assim, olha, eu preciso que você entre numa lei de incentivo. Eu falei, nossa, mas nada a ver, né? Que eu vou pôr meu podcast, nada a ver e tal. Aí eu comecei a estudar, entender. Aí eu lembrei logo de vocês. Falei, não, Mara, deixa eu chamar ela. Que bom que você Mas, assim, são processos que já tenho milhões de outras coisas para fazer. Enfim, eu ia ter que aprender, estudar. Então, assim, é um caminho que a gente encurta, né? É um investimento que retorna para a gente de tempo, Enfim, estou resolvendo minha vida enquanto isso acontece. Eu não vou contar ainda o que é. Mas, em breve... Se Deus quiser, né? Vai dar certo. Mas é romper essa barreira também, né? Desse preconceito que eu tinha, Sim. Enfim. É uma ferramenta de extrema importância no quesito cultural. Porque, principalmente o país do tamanho que ele é, você conseguir atender uma população nos interiores. Aqui, por exemplo, Sabará, né? A gente tem o nosso exemplo, o Festival de Inverno, que foi a nossa primeira proposta, assim, atender os bairros. Já é um desafio, você pensa a nível de Brasil. Assim. Então, o poder público por si só, ele não consegue, não consegue atender. E as leis de incentivo é uma forma de terceirizar, vamos assim dizer, de potencializar essa capilaridade, assim, de você conseguir levar a cultura na ponta, né? Eu não esqueço essa imagem assim, que a gente fez, a gente sempre... tentou fazer lá no Fátima, né, algumas ações. E os primeiros teatros que a gente fez, o pessoal passava na rua assim, a mãe, às vezes, o pai, com criança e tal, e o teatro acontecendo, e eles ficavam sem saber o que estava acontecendo. Né, e eles não iam. Às vezes a pessoa passava em frente assim, para ir na padaria, e não ia no supermercado, e não assim, o que está acontecendo? Na rua, tal. Na cadeira lá na rua. Você nota no semblante da pessoa um estranhamento. E isso não faz parte da minha vida. Uma desconfiança, que é isso, assim? Talvez, né? Tipo assim, se eu sentar, eu vou pagar. Exatamente. Né? E aí a gente fez no primeiro, no segundo, no terceiro... você nota que a pessoa já entende, assim, a família já vai, já leva, e leva a criança que mora do lado, pega o primo e tal. Populariza aquilo, talvez, né? Exatamente. Então, isso é uma riqueza, assim, cultural, que eu penso que é um dos maiores ganhos, assim, que você consegue em uma ação relativamente simples, né? De conseguir encantar, de conseguir levar a cultura, de conseguir transformar socialmente através da cultura, às vezes a vida de uma pessoa, né? Uma inspiração, uma forma dela de se expressar. Sim. Porque existem várias linguagens culturais, e cada uma delas, ela tira um aprendizado, né? E isso por ser é muito
rico. Com né? E a gente certeza. viu isso acontecendo, assim, ficou muito claro, depois essas mesmas famílias já começam, já Voltando, sentam, já né? se sentem, elas se... Não, isso Fazem aqui faz parte, eu sei, tudo tá bom, vamos Tô lá em casa, participar. né? E por mais que a gente faça divulgação, né? Assim, a gente passa carro de som, a gente publica no Instagram, a gente põe na rádio, principalmente lá no Fátima, que tem uma rádio, né? Não é na hora que tá passando, ou na hora que aquilo tá se propagando, que a pessoa escuta, né? Às vezes não coincide, então às vezes causava algum estranhamento, assim, a gente passava várias vezes, mas nem sempre chegava nos ouvidos ali de quem passou na hora que estava acontecendo, né? Então causava estranhamento. Mas outra situação muito engraçada, assim, muito engraçada não, assim, que mexeu comigo, a gente fez em 2023 Sabará Acende Suas Luzes de Natal, que foi o evento de Natal que a gente montou a casa do Papai Noel lá no solar, museu, no solar Padre do, Correia. Isso, lá no solar. E a gente fez a sala do Papai Noel, a Copa com a Mamãe Noel lá recebendo as pessoas, teve uma sala de brinquedos, a sala para escrever cartas. E a gente pensa que a gente vai encantar só crianças, né? E aí os idosos, os pais, né, as tias, todo mundo se empurrando na fila, querendo ver Papai Noel, e sentando, e tirando foto, e abraçando. E assim, é um clima que o Natal por si só, né? Ele já promove, espírito, já tem um espírito, né? É o famoso espírito natalino. Mas você ter isso palpável ali é uma coisa muito gratificante para nós, ver a diferença ou um momento pequeno, curto ali que você está proporcionando para alguém, sabe? E assim, você materializa, por exemplo, essa questão do Natal, né? Você materializa um sonho infantil que todo mundo já teve, né? Exatamente. Aquele encanto, a coisa do Papai Noel. E o Natal é um momento que mexe com a família como um todo, né? Então é muito legal. E essas ações, por exemplo, isso não é uma ação da prefeitura, né? Vamos falar agora desses agentes, assim, porque aí o evento está acontecendo. Igual eu falei, tem muitos eventos que acontecem que a gente acha que é a prefeitura que está fazendo, tipo esse mesmo. Tem a questão das luzes de Natal na praça, normalmente a CEMIG atua muito nisso, né, em algumas cidades, né, tem outras... Enfim, como é que funciona isso e até que ponto que a prefeitura ajuda também, né? Ou é uma barreira, não sei se acontece. Na verdade, quando você explora o espaço público, obviamente você precisa de quem rege, né, de quem cuida daquilo para poder liberar o uso, né? O uso, você não pode ocupar a rua sem pedir licença. Sem pedir licença. Você não pode entrar na casa de alguém sem pedir licença. Não que a cidade seja da prefeitura, mas no sentido assim, é ela que cuida, né? É ela que rege, ela tem os regimentos, tem as normativas também para que você possa realizar, principalmente eventos de longa duração ou que vão ocupar um espaço tombado, né? Como foi o caso do solar. Então, assim, a gente tenta tratar isso como uma parceria. Porque, querendo ou não, a gente está junto no mesmo objetivo, que é fazer algo pela comunidade. E então, a gente sempre tenta trazer a prefeitura como parceira e também, em contrapartida, né, tenta atender, suprir algumas demandas, às vezes, ali que está... defasada, não? Como que descoberta? Ou talvez precisa... não é explorada, né? O suficiente. Na verdade, eu acho que por uma demanda alta, né? De Sabará tendo muitos bairros, enfim, é uma demanda que às vezes ela não consegue suprir. E aí nós e outros agentes culturais, é esse o nosso papel. Então, a gente sempre faz uma parceria com a prefeitura no sentido de cessão de espaço público, por exemplo, lá no Festival de Inverno no Largo do O, além da cessão do espaço público, eles fecham o trânsito, eles colaboram com brigadistas, eles reforçam com a polícia, tanto a militar quanto a guarda municipal, para que esteja presente, né, para a segurança das pessoas.
falei fechamento de trânsito. Questão da limpeza, né? Limpeza, urbana. a limpeza urbana. Entra como um apoio mesmo, Com né? certeza, né? E que é super importante. Então, a gente não consegue fazer sem que a prefeitura tenha conhecimento, né? É importante que a prefeitura tenha conhecimento e entenda aquele evento, aquele projeto como algo importante para a cidade e que cada vez mais dê abertura a esses agentes culturais, né? A gente tem inúmeros, a gente tem um grupo, inclusive, de um fórum de vários atores culturais, né? De vários agentes que promovem muitas coisas ou já promoveram em Sabará, embora em algum momento, em qualquer situação, assim, tem os desafios, né? Mas a gente também tem muitos apoios. Então, cada um fazendo a sua parte, dá tudo certo. É, isso mesmo. E todo mundo colaborando por um bem maior, bem né? maior, E nesse ponto específico do Natal, a CEMIG abre um edital também, que ele é específico para fazer esses projetos com o tema natalino. Então, em muitas cidades ela atua também nesse sentido, mas também é via lei de incentivo. Ela patrocina via a lei estadual. Tem alguém que não é aleatório, né? E não é a CEMIG que vem e... Não, geralmente Eu já vi gente falando mal do prefeito. A praça tava feia esse ano, o prefeito não. Gente. Todo mundo tem que colocar a culpa em alguém, né? Geralmente, eu lembro da minha mãe falando. É uma ligação muito rápida, né? Tudo que acontece, é o prefeito, a prefeitura. E aí eu lembro até da minha mãe falar, às vezes eu reclamava de alguma coisa, ela falava assim, vai reclamar com o prefeito. E aí hoje eu entendo, tipo assim, porque tudo cai no ombro de quem manda, né? Vamos dizer assim. E aí é bem essa. Como é que... Mas a prefeitura, ela exerce um papel fundamental nos projetos, porque ela, enquanto figura institucional, ela tem o potencial de buscar empresas patrocinadoras, de fazer porque ela não pode propor um projeto, a prefeitura não pode ser proponente de um projeto que vai ser incentivado, por exemplo. Ela não pode vir o CNPJ da prefeitura escrever um projeto, porque ela não pode ter uma isenção de imposto. Ela não é o proponente. Então, existe a figura do proponente e a figura da prefeitura é importante nisso, porque a prefeitura estando alinhada, estando ciente disso, ela busca empresas patrocinadoras, ela vai atender a população, então é uma forma dela amenizar os gastos que ela tem via empresas. Então, algo que ela iria gastar, tirar do caixa dela, ela pode fazer outras ações e exatamente terceirizar com empresas patrocinadoras. E às vezes com até muito mais qualidade, né? Com certeza. Sim. Eu acho que a qualidade é um dos principais pontos assim, de um projeto cultural junto com o poder público. Não, com certeza. E sobre a atuação SUAS aqui em Sabará. Então, além da empresa que alguém contrata, como eu, enfim, e faz o projeto, acompanha toda essa gestão e tudo mais, vocês executam. Aqui em Sabará, hoje em dia, assim, o que vocês... Ou não, o que vocês já fizeram, enfim... Vocês já contaram 2 aí maravilhosos. Eu não sabia da Casa do Papai Noel. A Casa do Papai Noel foi em 2023. Mas desde 2019 a gente faz o Festival de Inverno de Sabará, desde 2019. Depois veio aí, a gente já teve Praça Cultural, o Natal. A Praça Cultural, o Natal e o Festival de Inverno. E agora a gente está com o festival... Em Sabará. Além do Festival de Inverno, né? A gente vai fazer esse ano... A gente aprovou também o Festival da Jabuticaba, parcialmente. A gente aprovou uma parte na lei estadual, então a gente vai trabalhar junto com as Prodejas. A gente tem vários projetos para Sabará. Inclusive, a gente... Tem o Cordas em Tom, e Banana, Ora Pro Nobis, mas nenhum deles foi executado ainda via lei de incentivo. Então tá, mas tá no... Ainda tem projeto. E ainda tem projeto para chegar aí. Tem potencial para captação, exatamente. Existem projetos que estão aptos para captação, para serem executados aqui na nossa cidade também. Eu não vou contar não, né? Tô curiosíssima. Na verdade, é porque são esses projetos que já acontecem na cidade. Então, a gente colocou esses projetos dentro da lei de incentivo para dar um suporte e para trabalhar junto com o poder público, a prefeitura, né?
mas ainda não, a gente ainda está, como é uma existe a burocracia. Tem uma né? burocracia. Eu acho que cada gestão também vem com uma proposta. Né? Então, eu acho que a gente está caminhando para que as coisas aconteçam, né, da melhor forma, mas ainda estão faltando muitos ajustes. Tem que aparar estas. Exatamente. E fora daqui, vocês comentaram de alguns que vocês já fizeram, enfim, conta mais aí. Pela JH, a gente fez Diamantina. A gente fez o Natal de Diamantina também. Natal de Diamantina. Esse ano também a gente foi aprovado pela CEMIG para fazer o Natal de Diamantina. E antes, lá na Ampliar, eu fiz muito Monte Verde, Pará de Minas, Diamantina, Itapecerica, que é uma cidade que eu amo de paixão. Que legal. Nossa, esse ano a gente fez o Festival Cultural do Morro Vermelho, em Caeté. Festival Cultural do Morro Vermelho, exatamente. Eu vi no Instagram. Que foi maravilhoso, inclusive. Festival de um dia só. Em Belo Horizonte, a gente já fez a parte cultural do Bop Games, que é um evento, é o maior evento esportivo da América Latina. Olha só. Ele é no Mineirão, são 2 dias de evento, e aí a gente foi... o proponente, né, que eles já fazem, e ele pediu pra gente fazer essa parte cultural, então foi um aprendizado também. A gente transformou a parte do projeto esportivo em projeto cultural, inserindo os shows, cozinha show, que eles também têm uma parte gastronômica. Ano passado a gente fez uma gravação de um álbum musical com 12 músicas autorais, um projeto que chama Maia, Representações Musicais da Maternidade, que foi do Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Tivemos o Rezo. A gente fez o Rezo BH, que foi um evento também em Belo Horizonte, com o edital da Belo Tour, de incentivo ao turismo de Belo Horizonte, que foi um evento voltado para a música de rezo. Não é muita coisa. E minha memória até falhou aqui. E parecem coisas muito distantes, né? Eu falo assim, do lado, eu que tô, né, que levei, que tô fazendo, tô nesse processo, enfim... pra mim era uma coisa assim, muito nada a ver, até nada a ver, tipo, nossa, será que faz sentido? O que esse moço me falou aquele dia? De onde que ele tirou isso? Nossa, será que eu dou conta? Aí quando eu mandei pro Emar, eu mandei 500 áudios falando de coisas que eu falava, mas eu acho que eu tô viajando. Não, ela falava, eu acho que eu tô viajando. Eu falava assim, vamos fazer o seguinte, pra melhorar isso aqui, eu vou te mandar um escopo, preenche o escopo e a gente vai lapidando as ideias, né? E aí... Vamos lá, daqui a pouco vai estar aí. Vai ser mais um. Mas por se tratar de área cultural é bem diverso. Você vê que vai de evento desde feiras, gastronomia, grava CD. Não tem... A cultura por si só ela é muito ampla, né? Ela é diversa, ela é multilinguagens. Então, filme, né? Gravação de filme, roteiro, livro. Teve recentemente o filme dos meninos aqui, que teve aqui em Sabará. Sim, Bernardo gravou um filme também, né? Gravou um filme de um livro que ele fez, agora não Debutante. Debutante, isso mesmo. mesmo. E aí vão surgindo novos atores. A gente tentar buscar aqui todo mundo que atua em Sabará, tem muita gente, né? Tem muita gente fazendo coisa boa. E eu acho que é muito importante a gente valorizar. E é uma das coisas que eu acho que você faz no Vida e Obra, né? Ajudar a valorizar quem está promovendo aqui as coisas em Sabará. E a gente tem que ter esse senso de pertencimento, né? Com de prestigiar essas coisas, para dar vitalidade, assim, isso. Né? Para dar continuidade, né? Para que as coisas aconteçam, porque às vezes desanima uma coisa que a gente sempre, às vezes a gente fazia espetáculos, assim, como a gente trouxe Alto da Compadecida, a gente trouxe Grupo Galpão. Sabará é uma cidade grande. Né? Você ter num Grupo Galpão, de graça, na praça, 300 pessoas, é pouco. É pouco. Você ter 150 pessoas no Largo do Ó, com uma apresentação do Alto da Compadecida, é pouco. Né? Então, assim, a gente ainda quer descobrir como que a gente fecha esse gargalo aí. Como é que as pessoas talvez queiram fazer parte disso, né?
eu acho que falta isso, esse pertencimento para você prestigiar, para dar valor. Porque sentar na cadeira e reclamar, a cidade não tem nada. Não tem nada. Não tem nada para fazer, não tem isso, não tem aquilo. Né? Muitas vezes tem... E aí, quando tem, não prestigia, não quer fazer parte, só fala, né? Eu não fiquei sabendo. É uma fala sabarense. Não fiquei sabendo. Eu não fiquei sabendo. Mas a pessoa ficou uma semana, às vezes, sem... Hoje a mídia é Instagram. A pessoa fica uma semana sem olhar uma página da cultura, uma página do Descubra agora que tem, né? Uma página do Festival de Inverno, que também tem, do Praça Cultural, do Natal, enfim. Não olha, não procura saber também, né? Que eu acho que é a parte do cidadão. A gente faz a nossa parte de divulgação. Às vezes a gente não dá sorte de te encontrar em casa quando o carro de som passou. Aqui a gente ainda tem a questão do carro de som, né? Outro dia teve um festival que a gente fez, que eu tava conversando com um palhaço, né, de um grupo, de um circo. E aí a gente estava montando a peça, foi uma peça que a gente fez ali na Praça do Coreto, que a gente montou um circo, a gente montou uma estrutura que teve um circo ali bem no Coreto. E aí passou um senhor e perguntou, o que vai ter aí e tal? Não, vai ter um circo mais tarde. Mas eu não fiquei sabendo, não. Não tô sabendo, não. Aí passou um tempo, o palhaço falou comigo assim, pergunta para ele se ele sabe do time. Pergunta as notícias do time dele. Se ele não vai saber te responder tudo. Porque ele falou que isso, todo lugar que ele vai, todo o interior, sempre tem essa pessoa que passa. Mas eu não fiquei sabendo. E ele me explicou, eu achei legal que ele falou, isso é clássico. Todo lugar tem isso, mas pergunta do time dele. Você vai te dar a notícia assim. Pergunta completa, do vizinho pra ver se ele não tá sabendo. Dá a notícia completa. Né? Então acho que depende muito de o que a pessoa busca, o que ela vê, o que ela tá voltada a atenção dela, né? E até as pessoas mesmo ser agentes dessa comunicação. Então, hoje em dia, a gente tem o WhatsApp, né? Então, você viu uma coisa interessante, achou que faz sentido. Sei lá, às vezes é uma peça infantil. Você é cheio de parente que tem amigo, filho, que tem criança. Manda, né? Ali, e isso, uma coisa vai ajudando a outra. E eu tenho uma tia que faz isso muito bem, que alguém precisar divulgar alguma coisa, pode mandar pra ela. O nome dela é Tânia. Ela divulga tudo que ela vê. Manda vida e obra pra Tânia. Exato, e ela manda pra todo mundo, assim, que ela sabe que tem criança quando vê uma peça infantil. Igual a gente vai fazer o Sérgio Pererê aqui em Sabará. Aí ela já viu que a gente vai fazer, viu falando alguma coisa, ela falou, já me manda a divulgação que eu quero compartilhar. E já compartilhou com Deus e o mundo, já tá todo um monte de gente sabendo. Então, assim, é uma agente cultural espontânea. É uma pessoa importante, porque às vezes a gente acha que não, né? Não, é super importante. Super importante. Sim, né? E ajudar, divulgar, enfim. E eu vou aproveitar esse assunto de divulgação para falar da minha obra de hoje, a Jordânia. A Jordânia é paisagista, é parceira minha aí, ó, de trabalho, né? Uma completa o trabalho da outra, e ela vai falar um pouquinho do trabalho dela para vocês. Olá, eu sou Jordânia Barros, especialista em projetos de paisagismo. Paisagista há mais de 10 anos, sou fundadora da Jordânia Barros Paisagismo, uma empresa especializada em transformar espaços residenciais e comerciais em ambientes mais verdes, acolhedores e funcionais. Desenvolvemos projetos personalizados, com um olhar atento à escolha das espécies mais adequadas para cada ambiente, sempre priorizando estética, funcionalidade e, claro, a facilidade de manutenção. Além dos projetos, trabalhamos também com consultorias, jardins verticais e manutenção de jardim. O que torna o meu trabalho especial é o impacto que ele gera no dia a dia das pessoas, trazendo bem-estar, aconchego e uma verdadeira conexão com a natureza. Minha obra é mais do que jardins, é criar histórias vivas em cada espaço. Acesse nossas redes sociais para conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Até mais! Bom, gente, vocês viram aí o trabalho da Jordânia, ela é paisagista, faz maravilhas aí nos jardins e muito legal. Acompanhem ela aí tá aí o @, né? Pra vocês acompanharem o trabalho dela, que é maravilhoso. E de onde que nasceu esse nome? Eu já sei, mas eu acho engraçado que parece que é Jorge ou Emara, né? JH Eventos, mas a história não é essa.
E graças a Deus apareceu um Jorge, eu pude manter o nome da minha empresa. Mas o que acontece? Quando eu fui formalizar a empresa, em 2015, eu tinha colocado um nome, e eu tenho meu filho, João, né? Hoje ele está com 23. Aí quando eu fui, ele falou assim, não, mãe, ninguém vai te chamar para trabalhar com esse nome. Eu já nem lembro mais que nome que eu tinha colocado. Aí eu falei assim, então tá, me fala um nome então para a empresa que você acha que vai dar certo, né? Aí ele falou assim, JH Eventos. Eu gostei. Pois bem, pode ser João e o Emara. JH Eventos. Tá, e aí ficou JH assim Eventos e assim tá até hoje. Já foi escrito lá atrás. E Jorge, desde que ele chegou, ele assumiu as coisas junto comigo. A gente está sempre trabalhando junto, fazendo as coisas juntos. Ele é engraçado como ele tem soluções assim para tudo. Às vezes eu tô descabelada. Nossa, como é que eu vou fazer isso? E ele vai lá, resolve. Aí ele sai. Na verdade, ele sai. Caladinho. Aí pensa. Aí volta ele cheio de... como é que vamos pregar esse banner, fazer um banner diferente, fazer algo mais, né, mais cenográfico, assim, como é que vai fazer? Aí ele volta, ele cheio de material, ferramenta, não sei o quê. Tá lá, Jorge, de noite, de manhã, de tarde. Aí chama um amigo dele que também gosta de construir as coisas. E aí ele é um grande homem das soluções. Mas quando eu estou assim, pensando no que fazer e melhorar, a gente está sempre junto nas elaborações. Ele cuida muito mais da parte burocrática e eu sou muito mais a parte criativa, vamos dizer assim, estética e tal. São perfis complementares, complementares. Né? Eu estou pensando que eu acho que é o primeiro casal que vem aqui no Vida e Obra, não é? Eu acho que não teve outro casal. Eu perguntando aos universitários. Mas eu acho que não, é o primeiro casal que vem aqui. E eu acho que deve ser um desafio, né? Trabalhar assim, como casal. Eu, particularmente, eu não acredito muito em separar muito as coisas. Eu acho que tudo acaba... Porque você tem uma vida junto, como marido e mulher, você tem empresa, você toca um negócio, você tem ideia, você tem que dar solução, você tem problemas, você tem tudo junto. Então, você tem que saber equilibrar os momentos, né? E como é que vocês levam isso? E engraçado que a gente não saiu dessa estrutura, assim, porque aí começamos com os eventos juntos, né? Desde do namoro, e aí com a Sense também, que é a empresa que a gente já teve... Todos os dois juntos ali, então a gente nunca saiu dessa configuração de ser casal e de ser empresa juntos, 24 horas. Sempre tudo junto, assim. Mas eu acho que é isso, são partes complementares, mas tem os desafios enquanto casal. A gente, às vezes, não briga dentro do escritório, mas na hora que a gente sai do escritório, sempre vai pro lado pessoal. Vai pro lado pessoal. Então, assim, a gente tenta... sempre trabalhar com a comunicação da melhor forma possível e aprendizado, assim como a vida, os projetos, é aprendizado todos os dias. Jorge tá rindo teve aqui, um acordo, não, mas foi 2 acordos que foram cruciais para dar certo. O primeiro, que a gente não ia conversar de nada da empresa antes do café da manhã. Ótimo. É verdade. Então, assim, já mudou, né? Já deu uma melhorada. Nem celular. Nem telefone. Celular, nem sentou nada. para tomar o café da manhã, que é sagrar. A gente não conversa de empresa, de trabalho, de nada, sem telefone. Beleza, um acordo interessante. Que fluiu bem. E o segundo foi na hora de dormir, na hora que a gente for para deitar, a gente também não conversa de nada de finanças, de empresa, de cliente, a gente não vai, a ideia Põe é fechar. No bloco de a ideia é fechar e amanhã. A ideia é fechar a empresa e à noite é assim. Momento família, né? Momento porque família. Senão a gente não desliga, a gente ficava o tempo inteiro assim, o tema, o assunto principal era só empresa, né? Aí que a gente vai jantar e tal. E a gente tem melhorado isso cada vez mais, né? Por exemplo, igual a gente tem o Charley e não vai no Charley. Eu falei, poxa, a gente programa nossa agenda de todos os dias, a semana inteira. Vamos programar um dia, né? Por exemplo, igual abre às quintas à noite, vamos programar um dia, quinta à noite, a gente vai pra lá. É legal, é né? isso mesmo. Então a gente vai jantar, quarta-feira é dia de ver Netflix. Então a gente vai ajustando, criando, assim, que isso é bom. acaba que não, né? O trabalho consome o dia de todo mundo, né? Não tem muito jeito. Mas a gente consegue também, por exemplo, durante a semana,
não trabalhar um dia ou outro, vai resolver alguma coisa, vai em uma reunião em Belo Horizonte, alguma coisa assim, aí já aproveita para fazer outras coisas, aí passear quando dá, né, gente? Porque não é fácil a vida do empreendedor. Né, não? Tem que ter um equilíbrio. E ao mesmo tempo, se precisar virar a madrugada aí, a gente vira. não tem pra onde correr, né? Sábado, domingo, feriado. Às vezes tem feriado, a gente fala, feriado? Olha, tem feriado. É assim mesmo. Que bom, vamos trabalhar. Não, é assim mesmo. E agora voltando nessa questão pra gente concluir nessa parte dos eventos, é importante também a gente falar, até no primeiro episódio, o nosso tema foi muito a questão do empreendedorismo com o setor do turismo, que é muito, e cultural também, né, que é muito latente aqui na cidade. Então, a gente falou muito da importância desses agentes para a cidade desenvolver. Então, assim, não adianta nada uma pessoa ter a ideia, querer botar em prática, vocês vão e colocam ali, né, executam aquilo, são um instrumento para aquilo acontecer. Se não tem o apoio da prefeitura, que também é um agente muito importante, como vocês falaram, né, e da população para usufruir, desfrutar e fazer parte disso também, né? Então, eu acho que todos esses agentes, eles precisam estar equilibrados, entendendo a importância de cada um deles, né? Porque, por exemplo, eu posso chamar de produtor cultural, que estava fazendo ali, ele é para mim, meu ver, é um alívio para a prefeitura, porque é menos uma coisa que a prefeitura tem que fazer, né? Tira menos uma demanda da loucura que deve ser aquilo ali. E, ao mesmo tempo, para o público, né, que participa, é mais uma coisa para desfrutar, para socializar, para viver, né, na cidade. É menos uma coisa para reclamar, né? E mais uma coisa para viver, enfim. Então, eu vejo que é muito benéfico ter essa união, né, de todo mundo em prol desse desenvolvimento, desse pertencimento, que foi uma palavra que a gente usou muito, e no desenvolvimento da cidade mesmo. Não só isso. Eu acho que a cultura, ela minimiza as ações até de saúde, enquanto tratamento, né? Então, hoje a vida, né, está muito, muito corrida, atribulada, todo mundo aí com uma alimentação ruim, industrializados, que provocam várias consequências fisiológicas. Então, o negócio é muito além. A cultura é saúde. Saúde mental, isso que eu ia falar. Acessibilidade, inclusão, social. Então, assim, tem muitas outras vertentes que a cultura, ela proporciona. Não né? é só uma festa, né? Não é só uma festa, não é só uma apresentação de teatro, são empregos gerados. É desenvolvimento, de uma cadeia. É a economia criativa, né? Que parece alguma coisa assim, igual muita gente usa esse termo, que eu não concordo muito, mas eu vou usar, porque eu acho que fica entendível. Acha que artista é só ser tilelê, entendeu? O cara tá ali porque ele não quer trabalhar. Não, é muito difícil fazer cultura, é muito difícil fazer teatro, dança, música, exige treinamento, exige esforço, assim como elaborar um projeto cultural, botar ele para andar, captar, não sei o quê. Então, eu acho que é muito importante, a partir de um projeto que a prefeitura, né, assim, o poder público no geral, aprecie, apoie, incentive os agentes culturais. É muito importante que a população, enquanto aquilo está sendo feito para ela, consumidor mesmo, enquanto consumidor, né? E assim, desfrute às vezes daquilo. as pessoas pagam caro por N situações. Aí tem algo de qualidade ali para ela na porta da casa dela de graça. Aí ela vai lá e reclama que estão fazendo bagunça na porta da casa dela, que o som tá alto, que não sei o quê. Então, assim, para a gente que trabalha com isso, porque é um trabalho tanto quanto do ator, tanto quanto do cara que carrega o violão da banda, sim, que monta o microfone, o cara do som que tá ali. Limpeza, som, gente, som, você tem que passar som, você tem que ajustar. Tem uma mesa gigantesca lá, que eu não sei nem quantos botões, canais que chamam, né? Então, assim, tudo dá muito trabalho. E então tudo precisa ser valorizado, assim como a gente valoriza o médico, valoriza o padre, valoriza
outros profissionais, né, eu acho que a cultura é também uma forma não só de trabalho, mas de promover muitas outras coisas na parte de saúde, bem-estar. Saúde, parte social. A importância que tem uma oficina, por exemplo, né, de capacitação. Então, uma oficina de teatro, que a gente sempre, né, busca fazer também nos projetos, oficina de dança, de certa forma você capacitar, você dá oportunidade mesmo para pessoas, às vezes que não sabe, não está na realidade dela. Às vezes é a única oportunidade que ela vai ter de ter um contato ali com o professor, com uma pessoa que entende, que ela pode se inspirar, pode se tornar um profissional, pode gerar uma renda. Então é isso, assim, são vários aspectos que enriquecedores, além daquele momento ali, daquela fotografia pontual. Né? Então, não, com certeza. Até contar aqui, no último Festival de Inverno, a gente fez o projeto com base no protagonismo feminino. Uhum. E aí a gente chegou num ponto que a gente contratou um jovem que mora em uma região de vulnerabilidade social, um jovem dançarino que já foi aluno de Jorge, segundo o Jorge foi o melhor aluno que ele já teve, que é realmente impecável. E descobrimos uma escola que, além da parte educativa, né, ali da didática da escola, incentivam as crianças lá do Fátima, os adolescentes, a praticar a dança em algum momento em que elas ainda estejam na escola. E foi uma apresentação maravilhosa que a gente teve lá no Festival de Inverno, e isso, com certeza, vai agir na vida delas mais para frente, nas escolhas que elas vão fazer mais para frente, né? Ou de seguir na dança, ou de simplesmente não seguir um caminho que não vá prosperar ou ter algum... Sim. Isso impacta, né, muito, principalmente nessa população que talvez é mais vulnerável, né, nessa infância, enfim. Então, é uma forma de inspirar, né? Talvez você vê uma possibilidade ali, né? Vendo uma apresentação. Ou então, essa questão da capacitação também. Talvez é o único acesso de capacitação que você vai ter na vida. Aquilo pode transformar, né? De realidade. E eu acho que vulnerabilidade em si não é só a questão financeira. Sim. É a questão da idade, da formação da cabeça da criança, do jovem, do adolescente. Então, ter acesso à cultura, eu acho que ajuda nessa educação, né? Nessa formação na mesmo, formação, né? Com certeza. Exatamente. Com certeza. Nas escolhas. Independente da questão financeira, do poder aquisitivo. Exatamente. E assim, a questão, e é muito legal que normalmente é democrático, assim, né? Então, qualquer pessoa pode ir, normalmente não tem um custo. Então, isso também é mais um motivo, né? Para incentivar que isso tudo aconteça, que as empresas queiram fazer parte disso, né? E que as pessoas busquem também. Às vezes tem ali uma habilidade, tem algo que já faz na rotina, que está ali e que pode virar um projeto também, que pode expandir, né, esses horizontes, sair daquela caixinha. Conhecimento. Exatamente. Bom, vou fazer um bate-bola com vocês. E aí eu vou falando, vocês vão respondendo, tá? Eu amo... Jorge. Você. Não combinaram, eu tô de prova. Eu odeio, não gosto. Dobradinha. Nossa, eu amo. Só da minha avó. Você odeia. Dormir mal. Dormiu. Dormir mal acaba comigo. Nossa, o sono é sagrado. E foi trabalhar com eventos e adora. Um sonho. Conseguir atingir todo mundo com o meu propósito, o máximo de pessoas possíveis. E paz interna. Viver em paz, tranquilidade. Empreender. Liberdade. É falso. Autonomia. Liberdade é lá quando a gente sonha. Depois fala, meu Deus! Quero bater ponto. Autonomia. Autonomia. Um empreendedor que te inspira. Um empreendedor que me inspira. Natália, da Nuance. Nath. Legal também. A história dela é legal. Legal. Nath é apoiadora do projeto aí, ó.
Inclusive, ó, aqui, ó, Nuance. Vou aproveitar e fazer o jabá dela. Vida e obra. Gente! Priscila aí, ó. Pronto. Aí ele tava sem saber aqui, ó. Viu? Obrigada. Falei que ele é ótimo de soluções. Tá vendo? Pensa rápido. Nunca faça no seu negócio. Dá um Abrir conselho mão do que você prometeu para você mesmo, do seu horário, das suas condições. Se tornar escravo dele. Nossa, mãe. Vira desespero, né? Uma empresa ou marca que você consome e indica. Natural. Com certeza, Aí, ó, as meninas já vieram aqui. Uma frase. Nossa, eu tinha várias prontas. Esqueceu. Uma frase. Nossa, muito difícil isso. É difícil. Eu acredito que o processo ele é mais importante que o final, que o resultado, assim. Eu acho que é a presença do processo, né? Tá presente no processo, independente do que está acontecendo. O processo, eu acho que é mais valioso ou tão valioso quanto que o resultado. Ele tem que ser prazeroso, né? Nossa, isso é e para isso é uma presença, não um treino de presença, assim, porque muitas vezes a gente está fazendo algo e tá ligado em mil outras coisas, menos ali no que você está fazendo. Então, tem treinado isso, assim. É uma época da minha vida que eu tenho me atentado para isso. Não tem uma frase ainda formulada, mas é mais ou menos isso. Assim, essa presença no processo é tão importante quanto o resultado. Quiçá mais importante. Não é bem uma frase, mas eu acho que é o que eu faço, assim. Confiar, porém, agir. Eu falo isso também. Uma coisa não anda sem a outra. Não. Confiar, porém, agir. Com certeza. Isso do processo eu acho que é muito verdade. Eu sou uma pessoa que nossa senhora, eu fico pensando só lá na frente. Aí você passa a não ter intenção no que você está fazendo. Sim. E aí vira pessoa esquecida, que não lembra de nada, porque você não está ali. Sim. Você não, sabe assim, tem dia, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o trabalho, mas, por exemplo, tem dia que eu chego em casa e desce do carro, eu não lembro se eu tranquei a porta na hora que eu subi meio degrau de escada. Gente, onde que minha cabeça estava na hora que eu acabei de passar ali? Então, assim, isso quando a gente aplica isso na vida, no trabalho, né, nos ofícios, enfim, a gente vê que muitas coisas a gente só vai empurrando, só vai fazendo no automático e não tá vivendo o presente. Aí você tá mirando lá só no resultado. Exatamente. E às vezes chega o resultado que não é o que você planejou, não é o que você esperava, justamente porque o processo não foi vivido da maneira E aí você ideal. não consegue nem receber aquilo que você conquistou, Exatamente. Não desfruta da forma que deveria. Eu acho que o mundo que a gente vive, isso faz muito sentido. É uma tendência. E isso que você falou também. Eu esqueci o que é. Confiar, porém agir. Confiar e agir. Eu falo muito isso também, porque a gente tem, né, por exemplo, nossa, Deus vai me dar, vai me ajudar, mas aí você está parado esperando não tem jeito, uma força maior abrir o mar e falar que você... Não tem jeito. Não tem jeito, né? É confiar, mas com eu atitude. queria fazer um projeto, eu tenho uma ideia assim, assado. Pronto. Morreu. Mas e aí? Ideia no papel é só ideia, né? Na cabeça. Na cabeça. Você fica no mar de ideias, não vai se concretizar nunca, né? Se não sair do lugar. É isso mesmo. Bom, gente, muito obrigada por terem vindo. Amei a presença sua. Já dei spoiler aí, que eu nem podia, mas já dei, já abri margem para o pensamento do povo aí. Vamos deixar, vamos confiar. Confiem que a gente vai agindo aqui. Isso aí. E muito obrigada por, né, compartilhar um pouco da história suas e explicar mesmo, trazer essa informação. Acho que foi muito informativo, assim, para quem está assistindo. E no geral mesmo, né?
o tanto que vocês podem ser a empresa, né? Pode ser um agente mesmo de auxílio assim, para a cidade, para essa questão. Acho que o turismo vem sendo muito bem fomentado na cidade. Então, essa questão cultural ela tem que vir assim, colada, grudada, porque não adianta ter só lugar bonito para visitar, lugar para ir, se não tem o lazer, não tem outras coisas que prendem, né? E isso começa com quem é daqui, né? Com esse brilho no olhar para as coisas que são daqui. Então, isso é muito legal. Muito obrigada, Priscila, pelo convite. Desejo vida longa e sucesso para você, para a Videobra. Obrigada. Muito obrigado. Muito feliz também de participar, de compartilhar um pouco da nossa história. Obrigado pela oportunidade. Aí, obrigado, valeu. Obrigada demais. Deixa aí as redes sociais para o pessoal acompanhar vocês. Bom, tem o @ da JH, é @JH Eventos e Projetos. A gente está começando a construir agora um Instagram, mas já está pronto. O meu é @ueneves. E o meu é @Jorge Luiz Costa. Aí, ó, segue lá. Vocês são trancados ou não? Não, tudo aberto. Tudo aberto, então segue lá. Aí segue eles lá, acompanha o trabalho deles, que é bem legal. E aí, em breve, nós vamos ter mais coisa aí para falar. Bom, o nosso @ vocês já sabem, @Videobra Podcast, no YouTube, no Spotify, no Instagram. Segue a gente lá, se inscreve no nosso canal. Se inscrevam lá, acompanhem a gente aí. No Instagram também a gente posta os cortes durante a semana, é bem legal. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, vocês. Obrigado aí. Por terem participado, por topar tá aí nessa empreitada que vai ser longa. Ó, eu te copiei, tá? Fui na Moda Brasil. Ai, tá vendo? Arrasou, tá lindo o vestido. E aproveitar aí, ó, Moda Brasil é um dos patrocinadores, vocês já sabem disso. Meu look também é Moda Brasil. Eu brinquei nos stories que eu tô de Cruella, gente, 101 Dálmatas, que eu amei esse vestido, enfim. Muito obrigada, Moda Brasil. Já vou aproveitar aqui e agradecer os outros patrocinadores também. MyFit, Academia MyFit, muito obrigada. ABC da Construção, Bárbara Magalhães Harmonização, CNA, Escola de Inglês, G-Shield e Fazenda Estância Real, muito obrigada. E vou aproveitar também para agradecer vocês, né, por estarem aqui. Hoje é nosso último episódio da temporada. Episódio 32, fizemos mais uma temporada aí de 16 episódios, de 16 histórias. Na verdade, a gente pode até multiplicar, né? Que tem episódios que tem mais de um convidado, então é mais de uma vida, mais de uma história. E muito obrigada por interagir com a gente, né? Cada like, gente, eu vejo tudo, cada like, cada direct, cada inscrição no canal, isso é muito importante para quem está aqui do outro lado. Então, a gente tem uma estrutura aqui que não é só o vídeo que sai no YouTube, é muito além disso. A gente tem empresas que são contratadas para ajudar a gente a fazer isso. E nada disso faz sentido sem as pessoas, né? Então, isso começou para as pessoas e com pessoas a gente vai seguindo aí. Então, muito obrigada por estarem mais uma vez. Nessa temporada a gente teve patrocinador, olha que coisa boa, que foi todo mundo que eu falei aqui. Né? Essas pessoas assinam um projeto com a gente e sem elas seria impossível, como na terceira também vai ser impossível se a gente não tiver parceiro para seguir com a gente. Então, muito obrigada a todo mundo que ajuda de alguma forma. Muito obrigada às meninas da equipe, Lua Filmes, Luana é responsável pela filmagem. A bichinha aqui é danadinha. E, gente, ela está comigo desde da primeira e a gente segue firme aí. Muito obrigada, Priscila, Priscens, minha xará, Priscila Marcelino, está envergonhada ali. Pri é fotógrafa, vocês já sabem, ela também faz toda a parte de vídeo das publicidades que a gente teve na temporada. E assim, tá comigo desde o primeiro também. A primeira temporada, gente, ela fez comigo, ela não cobrou R$1. E ela tava lá comigo firme e forte. E seguimos juntas, né, Pri? Pra um bom tempo ainda, se Deus quiser. Carol Santos, social media, responsável por essas artes lindas, vocês veem aí, porque assim, né? A diferença da primeira temporada para a segunda. Primeiro eu fazia sozinha, gente. E ela é responsável. Ela também tá lá no Instagram, vê todo mundo, tá? Ela que vê, ela que fala, enfim. É as geninhas aqui. E assim, elas são, além de prestadoras de serviço, né, do Videobra, elas são amigas, são parceiras. Então, essa relação que a gente criou, né, desse time,
assim, primordial para o estudo estar acontecendo. Entrega muito além porque foi contratada, enfim, assim a gente vai seguindo, uma ajudando a outra. E valeu, tem segunda temporada. Se Deus quiser, a gente se vê em breve. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.